Interditada uma clínica de recuperação, documentos irregulares, remédios vencidos e denúncia de ameaças contra os pacientes. Cai o número de mortes de crianças em acidentes de trânsito em Goiás. Mesmo assim, mais de 4.000 motoristas foram multados pela falta da cadeirinha do início do ano até setembro. O mutirão para resolver quase 700 processos na Justiça. Os trabalhos são na comarca de Catalão, com a ajuda de juízes de várias cidades do estado. Você vê a partir de agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você, 7h18. Estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade, da sua região. E essa terça-feira foi chuvosa em várias regiões do estado, mas em algumas cidades, junto com a chuva tão esperada, vieram também os estragos. Em Anápolis, por exemplo, caiu o maior pé d'água, teve granizo. Vamos conversar com o Tiago Vieira, ao vivo. Tiago, muito boa noite para você. A chuva aliviou o calor, mas também trouxe vários transtornos. E bota transtorno nisso, viu, Luciano? Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha, foi uma chuva rápida, mas bem intensa, viu? E cheia de ventos também. Bom, por aqui, como você bem disse, teve até granizo. A gente tem a imagem aí para mostrar para o pessoal de casa. Árvores também caíram, olha a foto do granizo, e teve também prejuízo do meio ambiente. Árvores foram parar no chão. Mercadorias também perderam aí nesse mercado, como a gente pode ver. Casas também ficaram destelhadas. A gente tem a imagem para mostrar para o pessoal de casa. Comércio também, todos destelhados. Bom, e uma enxurrada tomou conta de várias ruas aqui da cidade, para desespero de motoristas e mototaxistas, motociclistas também. Todos aí se viram diante de uma chuva repentina aqui em Anápolis. Olha, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás disse que essa chuva não era esperada e choveu, olha, 13,8 milímetros. E para amanhã tem previsão de chuva em boa parte do estado. A quarta-feira pode ter pancadas de chuva fortes com rajadas de vento em todo o estado, principalmente no sudoeste, sul e centro de Goiás. Catalão tem o maior volume de chuva prevista para amanhã. Temporais também em Jataí, Rio Verde e Caçu, com temperatura máxima de 30 graus. Em Lusiânia chove menos e os termômetros chegam a 33. Uma clínica de recuperação de dependentes químicos e alcoolismo foi interditada pela Vigilância Sanitária em Rio Verde. Quase 80 pessoas estavam em tratamento nesse local. E algumas denunciaram, inclusive, maus tratos. Entre as vítimas, idosos e menores de idade. O centro terapêutico funcionava como uma clínica psiquiátrica. O local não tem ambulatório e não poderia estar funcionando como clínica médica. A documentação também estava irregular. 76 pessoas moravam no local, entre eles 6 menores. Segundo o Conselho Tutelar, eles eram ameaçados constantemente pelos monitores do abrigo. A situação que eles estavam era imprópria, por isso que o Conselho Tutelar retirou esses menores, por conta da vulnerabilidade que eles se encontravam diante da situação. Além dos adolescentes, tinham também no local idosos. Os familiares pagavam a mensalidade e o valor mínimo era de R$ 1.200. O dono do centro terapêutico e 2 monitores foram presos em flagrante por cárcere privado. A Superintendência de Vigilância em Saúde encontrou também medicamentos vencidos. A clínica foi interditada por 15 dias. A Polícia Civil já ouviu alguns internos que disseram que não podiam sair e que eram ameaçados pelos monitores. No local foi encontrado também um bastão, né, um porrete que os internos falam que usavam para ameaçá-los, né? E diante de todos esses elementos foi autuado o dono da clínica e 2 monitores que estavam trabalhando no local. Há relatos de que esses monitores, né, chegaram até a agredir um dos internos há alguns dias atrás e seria, né, a mando do dono da clínica.
O Ministério Público deve fiscalizar se a clínica vai se adequar ao que foi exigido para voltar a funcionar. Eles vão encaminhar um laudo dessa vistoria de hoje, o laudo de interdição, para que a gente acompanhe e garanta, primeiro, que a interdição vai ser cumprida efetivamente e para que a gente também acompanhe se a comunidade terapêutica vai se regularizar, vai se adequar e se vai funcionar de acordo com a autorização que ela tem hoje, que é para funcionar como comunidade terapêutica. Denúncias graves, hein? Esses depoimentos vão ser importantes, inclusive laudos do Instituto Médico Legal para avaliar essas denúncias de agressão. O advogado da clínica não atendeu às nossas ligações. Parte dos internos está sendo transferida para outras clínicas e os outros estão sendo devolvidos às famílias. E 3 pessoas ficaram feridas no acidente com uma ambulância do SAMU, também em Rio Verde. Eu vou falar com a Lara Leão, ao vivo. Lara, boa noite para você. Além dos feridos, tem uma outra preocupação aí, né, dos feridos nessa cidade, outra preocupação que deixou a cidade numa situação muito difícil, porque já tem poucas ambulâncias de resgate do SAMU. Isso mesmo, Luciano, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente. Em Rio Verde tem 3 ambulâncias do SAMU e agora só 2 estão circulando. A que se envolveu nesse acidente foi para o conserto e deve ficar parada por mais ou menos 15 dias. Esse veículo de resgate estava num cruzamento quando uma caminhonete bateu em cheio. Ele foi atingido, né, hoje, nessa tarde. O motorista não teria percebido os sinais luminosos da ambulância. Imagens de câmeras de segurança registraram tudo. A caminhonete bateu na lateral da ambulância e depois tombou. O veículo ainda invadiu a calçada e, por sorte, não tinha nenhum pedestre nesse momento. Esses socorristas foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. O motorista da ambulância, uma enfermeira e também uma técnica de enfermagem estavam na ambulância e tiveram apenas ferimentos leves. O motorista da caminhonete não se feriu, Luciano. Obrigado, Lara. Esse acidente ontem à tarde, né? E agora a expectativa por conserto, né? Como você disse, mais ou menos 15 dias aí para essa ambulância voltar a circular. A gente mostra agora uma situação que acontece em várias regiões do estado e, claro, que causa preocupação por causa do risco, mesmo com passarelas em vários trechos das principais rodovias do estado, muita gente atravessa pela rodovia arriscando a própria vida. A passarela de pedestres está logo ali, mas muitos ainda preferem se arriscar. A distância da passarela, vai passar para cá, vai resolver alguma coisa do lado de cá. Até essa mulher, com uma criança, escolhe passar entre os carros. Eu não quis dar um pulinho lá na passarela para atravessar, não? É porque fica um pouco longe. Estamos na BR-040, no perímetro urbano entre Lusiânia e Valparaíso. Esse trecho possui 4 passarelas, mas apesar disso, moradores aqui da região dizem se sentir inseguros. Isso porque, segundo esses moradores, a distância de uma passarela para outra é de mais de 5 quilômetros. E com isso, muitos deles têm que se arriscar assim, entre os veículos. O mesmo acontece em Rio Verde. Neste ano, 2 pessoas morreram atropeladas na BR-060, no trecho urbano da rodovia. Os pedestres também reclamam da distância entre as passarelas e, por isso, preferem se arriscar na pista movimentada. Acho que a mais perto aqui é na Jardim Margarida, né? E acho que na Vila Malha, com a renovação, deveria ter uma, certo? Já passou da hora. Em Anápolis, no perímetro urbano da BR-153, o trecho de 20 quilômetros conta com 2 passarelas. O que não falta é pedestre atravessando em locais indevidos. Com a Elza é diferente. Ela diz que só atravessa em pontos com segurança, mas já presenciou diversos casos de pedestres imprudentes. É o que mais tem. Aluno principalmente. O pedestre, quando ele vai atravessar uma rodovia, ele tem que tomar todas as medidas de segurança. Se ele tiver uma passarela, ele tem que utilizar a passarela. Ele não pode pensar em não utilizar, porque ali ele vai estar evitando que ele seja atropelado. Eu não deixo atravessar sem ser na passarela. Eu digo, é grande para atravessar, mas atravessa na passarela, é mais seguro. Reivindicação de mais passarelas, ela pode ser justa, né, em alguns casos, mas se ela existe, o pedestre também tem que garantir a própria segurança. Mas, de qualquer forma, a gente foi ouvir o DENIT, que disse que 2 passarelas na BR-060, em Rio Verde, foram instaladas com base no estudo que identificou os chamados pontos mais
críticos, os pontos que mais precisavam. Na BR-153 em Anápolis, segundo o DENIT, são 3 passarelas e não há projeto de instalar novas, não. A Via 040, que administra a BR-040, disse que a instalação de passarela em rodovia respeita critérios técnicos e que uma nova passarela está sendo construída em Valparaíso. Ainda falando de segurança nas rodovias, uma boa notícia: o número de mortes de crianças em acidentes de trânsito diminuiu em Goiás. E o uso da cadeirinha teve um papel muito importante neste resultado. É assim e somente assim que o Lucas, de 3 meses, é transportado dentro do carro, no bebê conforto. Se acontece qualquer tipo de acidente, já é comprovado que o bebê conforto ele protege o bebê. Segundo o Detran, a obrigatoriedade do uso da cadeirinha nos carros reduziu em 61% o índice de mortes de crianças em acidentes de trânsito no país. O total de indenizações pagas pelo seguro DPVAT por morte caiu de 1.778 em 2009 para 680 em 2018, na faixa etária de 0 a 7 anos. Em Goiás, no mesmo grupo, houve uma redução de 43%, de 78 para 44 mortes. Tanto a Maria Cecília quanto o Gabriel só andam na cadeirinha. Que é importante pela vida da criança. Não é em questão de pagar multa, essas coisas assim. Em Goiás, de janeiro a setembro, foram 4.131 motoristas multados por não utilizar a cadeirinha. No ano passado, nesse mesmo período, o número foi menor, 3.809 motoristas multados. Lembrando que é uma infração gravíssima, são 7 pontos na CNH e uma multa de R$ 293,47. Nas rodovias federais que passam por Goiás, segundo a Polícia Rodoviária Federal, de janeiro a setembro foram 529 multas pelo não uso da cadeirinha. E fica o alerta. Até o ano tem que utilizar o dispositivo chamado de bebê conforto. Acima de 1 ano e até 4 anos, a cadeirinha. E acima de 4 anos e até 7 anos e meio, o assento de elevação. Alerta importante porque não adianta usar a cadeirinha errada, né? Vamos para um rápido intervalo, 7 horas e 29 minutos, a seguir o mutirão da Justiça para andar processos parados em Catalão. E o exemplo para a limpeza de um dos principais pontos turísticos de Itumbiara. Jornal Anhanguera de volta. A gente já mostrou aqui a denúncia da quantidade de processos parados no Fórum de Catalão. São quase 700. Para tentar agilizar o andamento desses processos, está sendo feito agora o mutirão, inclusive com a ajuda de juízes de cidades vizinhas. Vera Lúcia entrou com uma ação na justiça para pedir a pensão alimentícia para os filhos. Acho que tem uns 8 a 9 meses, né? E já está bem. Hoje é a audiência. E nessa semana está acontecendo uma espécie de mutirão para agilizar as audiências. 10 juízes, incluindo os da comarca de Catalão e cidades vizinhas, estão trabalhando no Fórum da cidade. O programa Justiça Ativa vai até sexta-feira. Em 5 dias deverão ser resolvidos quase 700 processos, tanto cíveis quanto criminais. A comarca de Catalão tem mais ou menos 26 mil processos parados. A gente já até mostrou um protesto dos advogados que aconteceu no mês passado. Eles dizem que os clientes reclamam da demora. Alguns processos levam até 7 anos para serem julgados. Para tentar agilizar o trabalho, 30 advogados estão ajudando no mutirão. Da agilidade, a grande morosidade que a gente vive em Catalão. Não por falta do empenho humano, né? Mas sim por falta de um empenho maior do Tribunal de Justiça com a comarca de Catalão. Bom, sobre essa falta de juízes em Catalão, o Tribunal de Justiça de Goiás informou que em novembro um novo juiz deve chegar na cidade. Lixo jogado na natureza é uma questão preocupante, cada vez mais comum, infelizmente. De Itumbiara, no sul do estado, vem um exemplo. O exemplo de uma voluntária que faz a limpeza da prainha, que é um ponto turístico lá da cidade. Copos plásticos, garrafas de vidro e até fraldas descartáveis. Tudo deixado para trás por quem visita a prainha, ponto turístico de Itumbiara.
acaba que estão se tornando foco de muitos vetores. E quando nós falamos de vetores, nós destacamos aí o próprio mosquito da dengue. O segundo impacto é diretamente os que são jogados e carreados até os rios. A boa notícia é que tem gente se preocupando com o meio ambiente e dedicando parte do tempo para recolher o que muita gente acaba ignorando. É o caso da Maria Inês, que sempre que pode vai até a prainha com luva e botas preparada para deixar o local mais limpo. Então, a beleza tão natural, né, e sendo devassada pelo lixo, né? Então, uma coisa aqui que a gente não pode ficar de braços cruzados em ver e deixar. Em um dia de coleta foram retirados 8 sacos cheios de lixo e tem de tudo, mas o que mais se vê por aqui são plásticos. O Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo e também é um dos países que menos recicla esse tipo de lixo, apenas cerca de 1,2%. Isso representa menos de 150 mil toneladas. Cada brasileiro produz, em média, 1 quilo de lixo plástico por semana. Segundo dados do Banco Mundial, mais de 2,4 milhões de toneladas de plástico brasileiro são descartados de forma irregular. É um trabalho de formiguinha, mas que faz muita diferença. Afinal, um simples copo plástico pode demorar até 30 anos para se decompor na natureza. Eu quero, gente, por favor, que vocês venham comigo fazer esse trabalho. Não para agradecer para ninguém, mas pela natureza. A natureza que sempre nos dá um presente, tanto que a nossa imagem do dia hoje é uma chuva de flores, as flores do ipê branco, né? As flores especiais, essa chuva especial. A seca faz com que o ipê branco nasça tão bonito assim. Esse espetáculo dura pouco tempo, viu? Apenas 4 dias, metade do tempo de floração dos outros ipês, como o roxo e o amarelo. Vou me despedindo por aqui. Uma boa noite para você hoje com imagens de Luziane.